Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente está analisando o mercado da soja. A segunda-feira não tem notícias boas, não. Pelo menos a gente está vendo uma realização de lucros por lá, quedas importantes, principalmente nos primeiros vencimentos que estavam bem puxados aí, novembro e janeiro, por exemplo. O novembro fechou hoje com queda de 22 pontos em relação à sexta-feira. O janeiro também nessa toada acabou encerrando aí quase 20 pontos de baixa. Os demais vencimentos variando entre quedas de 10 até 13 pontos nos principais vencimentos. Será que já é aquele início de queda nas cotações, de reversão na tendência de alta que a gente vinha vendo ali por várias semanas seguidas lá em Chicago? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para Curitiba, no Paraná, onde está Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tá frio por aí, Vlamir? Porque parece que o mercado da soja deu uma esfriada aqui, viu? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Realmente teve até geadas no Rio Grande do Sul aí, que assustou a turma aí. O mercado pegou. A semana passada nós vimos aí de tempestade perfeita, tudo a favor da soja, todos os fatores eram positivos. E a semana acabou começando aí com uma maioria dos fatores negativos. Então, foi um dia de liquidação e ainda tem espaço para cair mais, hein, Alex? E que fatores são esses, Vlamir? Olha, os principais fatores que estão agindo agora no momento são a volta das chuvas no Brasil, o começo do plantio efetivo, a colheita americana andando em boas condições, o USDA vai confirmar isso agora daqui a pouco, o dólar em alta no mercado global, o coronavírus voltando a incomodar lá na Europa e pressionando o petróleo para baixo, e automaticamente todas as commodities são pressionadas pelo petróleo também. E os grandes investidores estavam muito comprados e acabaram começando a liquidar. Então, o ambiente em si, que estava todo positivo, agora se transformou negativo. E aqui no Brasil, o dólar em alta acaba também sendo um fator negativo para Chicago. Então, o ambiente, ele reverteu. Aparentemente, ele bateu no topo e chegou no cume da montanha, agora começa a acomodar, Alex. O mercado talvez entre numa fase de calmaria, leve queda, porque agora avança a colheita americana e se não tivermos problemas aí o plantio brasileiro, aqui da América do Sul, Paraguai, Argentina, começando a fluir, são dois fatores importantes que acabam limitando as cotações aí para níveis um pouco menores do que estava na semana passada. Ô, Vlamir, a gente costuma ouvir que a alta em Chicago, principalmente quando os fundos atuam, ela sobe de escada e desce de elevador quando tem que descer. Isso tem condição, tem ambiente para isso acontecer, Vlamir? Olha, sim, a semana passada nós tivemos até o privilégio de, em algum momento, o mercado estava subindo de elevador, né? Mas hoje ele já começou a descer pelo elevador também. E é possível, aí, pelo fechamento técnico de hoje, que amanhã recue um pouco mais ainda, se o USDA não trouxer nenhuma novidade positiva aí no relatório daqui a pouco. Aí. Mas é provável que o relatório venha dentro da expectativa, com a colheita andando e sem problemas por lá. E aí o mercado pode recuar um pouco mais já no pregão dessa terça também. Qual que é o novo número para a soja que você tem na cabeça aí, Vlamir? Olha, o mercado em si, a gente acredita que deva trabalhar entre 9,80, 10,10, aí 10,20 no máximo seriam os limites maiores. Então, ele já está, vamos dizer assim, dentro do limite de cima do que a gente espera que trabalhe nessa semana, né? Muito bem. Então, tem espaço para cair mais uns 10, 15 pontos aí, pode cair. A colheita, desculpa, a demanda chinesa era um fator que também vinha ajudando no movimento de alta. Muda alguma coisa a partir de agora? Muda, porque se a gente olhar hoje, a China voltou a comprar nos Estados Unidos, teve indicativo de 132 mil toneladas para a China, mas também, ao mesmo tempo, apontou que pode ser que é uma sorte que vai para o Paquistão. O global das vendas do dia foram 303 mil toneladas, para um período de colheita não é um volume global grande, então está dentro de uma calmaria. Mas o ponto importante é que o relatório dos embarques, aí que o USDA divulgou hoje, ele já mostra a China importando, levando menos. Essa semana com 892 mil toneladas aí no relatório de soja que foi para a China, e na semana passada a China tinha levado 1.480.000 toneladas, um pouco acima disso.
Então, a China também desacelerando o ritmo nos Estados Unidos, sinalizando que eles estão um pouco mais cobertos do que do grão que precisam, já não precisa comprar muito forte, e com a volta das chuvas na América do Sul, aqui principalmente no Brasil, também traz calmaria para os consumidores chineses, né? Que sabendo que vai plantar aqui agora em setembro, até o começo de outubro, ele sabe que vai ter soja lá em março para embarcar e automaticamente não precisa correr atrás aí de grandes volumes aí de soja americana, porque já estava ficando caro para eles, né? Porque a soja estava perto de $10 em Chicago, Alex, e junto com o prêmio que hoje está 70 pontos acima, ou se a gente pensar o novembro, está 76, hoje é o prêmio americano, com mais $10,5 dá 11,26. Então, acima de 11,20 dólares entre o prêmio Chicago, ele começa a estrangular a margem de lucro do esmagador chinês. Então, daí para frente, ele começa a limitar a compra. Então, tem que levar isso em consideração. Ou seja, a China tira o pé do acelerador, evita que Chicago também continue subindo e tem os fatores negativos aí que você citou que podem ajudar a puxar um pouquinho mais para baixo os preços. O melhor momento de preço em Chicago já passou, Vlamir? Olha, Alex, não é duvidar não. A grande chance de que o mercado melhor do ano já tenha sido a semana passada, porque para ele voltar a trabalhar ou superar a semana passada, ele teria que ter novamente aquela tempestade perfeita, ou seja, vários fatores juntos puxando para cima. E por enquanto esses fatores todos eles não se mostram aí para vir para o lado positivo. Então, plantio fluindo aqui já é um peso forte, colheita fluindo lá é outro fator, e automaticamente essa nova onda de coronavírus, de lockout aí na Espanha e lá na Inglaterra também preocupação, ele acaba sendo mais obstáculo, né? Então começou a atrapalhar novamente. Então está na hora de sair a vacina e para não atrapalhar mais a economia global, né, Alex? Então esse é um ponto importante. O coronavírus ele atrapalha, por exemplo, afetando o petróleo, né? O coronavírus ele afeta muito o petróleo em função da queda da demanda, né? Quando as economias elas se retraem e ocorrem esses fechamentos, que nem ao trem. O transporte é sempre conhecido aí no horário do transporte da ferrovia. Então, Alex, o petróleo. O petróleo, com relação ao petróleo é importante porque ele é o que é mais afetado aí com relação a problemas quando tem alguma situação do coronavírus voltando, né? Ele foi o mais afetado já lá em março e depois agora ele estava se recuperando, fôlego positivo. Na semana passada ele teve em alta aí, ele estava 10% acima do que está hoje, em função de que teve o furacão Sally lá nos Estados Unidos, que acabou fortalecendo o petróleo mais, e depois agora essa onda baixista em função do coronavírus aí, que ele atrapalha, né? Ele cria uma expectativa de demanda menor de petróleo. E o petróleo influencia as commodities, né, Vlamir? Influencia, né? Ele influencia o milho por causa do etanol, né? O etanol hoje é misturado à gasolina em boa parte dos países do mundo, e daí derruba o etanol americano, que também é usado nos Estados Unidos. Então, o ambiente com o petróleo em queda, ele não é bom para ninguém. Então, e ele tira muito investidor, né? Porque os grandes produtores de petróleo, quando o petróleo está em alta, sobra dinheiro desse pessoal para investir. Daí eles investem em commodities, investem em ações, ele investe no mundo afora. Então, com o petróleo em queda, com desvalorizando, sobra menos dinheiro para o mundo do petróleo investir. Então, também tem isso que a gente levar em consideração, né, Alex? E isso, para a soja, também não é bom, né? Petróleo barato demais também não é bom para a soja. Ô, Vlamir, e Brasil, hein? Brasil está prestes essa semana a bater o recorde de exportação, é isso? Exatamente, Alex. Aí são notícias boas, né? Só enquanto a economia brasileira tenta se recuperar, a soja já bateu recorde, se aproxima do recorde histórico. Nós estamos aí com 83,4 milhões de toneladas. Estamos aí a 172 mil toneladas apenas de bater o recorde histórico, que foi em 2018, que passou de 83 milhões e meio de toneladas. O grão deve bater o recorde já nessa semana, histórico anual. E o complexo soja também vai bem, ele está com 97,6 milhões de toneladas já embarcadas.
O ano passado era 73,1 e também devemos bater o recorde histórico do embarque do complexo, que é de 2018 também, com 102 milhões. Então, o ritmo dos negócios segue acelerado e vamos para o recorde histórico, Alex. Isso é bom para a economia brasileira. Isso é um fator importante, que também o produtor brasileiro já negociou a maior parte da safra, aproveitou os bons momentos, e mesmo que agora venha alguma pressão de baixa nos próximos dias, ela não vai afetar muito o movimento do produtor, que ele já negociou bem a safra velha, já está lá nos 94%, 95% da safra já negociada, e a safra nova já tem uns 45% dela negociada. Então, o mercado já está bem vendido, vamos dizer assim, Alex, então não sofre tanto aí nesse momento, aí se tiver alguma queda adicional aí, já que tivemos hoje. Então o mercado vai para uma calmaria, tudo indica que vai plantar numa calmaria aqui também no Brasil. Então estamos a 172 mil toneladas para o recorde de 83 milhões e meio de toneladas, certo? Exatamente. Isso de grão, né? Que você grão, exato. Tá. Complexo soja também bem próximo disso, 97,6 para um recorde de 102 milhões de toneladas. Complexo, quando a gente fala do complexo, a gente está falando da soja em grão, do óleo e do farelo, né, Vlamir? Farelo e óleo junto, né? Muito bem. Ô Vlamir, mas tem negócios acontecendo? Olha, Alex, hoje ninguém comentou em negócios. Alguma coisa sempre acontece, e o pessoal correndo, quem precisava deixou para vender a semana passada, corria para vender essa semana, temendo novas quedas, mas os indicativos nos portos aí já estavam mais baixos, né? 138, 139, para a soja agora de começo de outubro, e a semana passada chegou a pagar 141, 142. Então, nos portos não havia indicativos de movimento, a safra nova também que a semana passada chegou a indicar até 124, 125 no melhor momento aí para julho do ano que vem, que teve algum negócio fechado. Hoje já falava em 118 a 122, o mercado trabalhava R$2 a R$3 abaixo da semana passada. Aparentemente, os níveis recuando afastou os vendedores, né? O pessoal que precisava vender, vendeu a semana passada, então essa semana muito lento. Alguma indicação de negócio no interior aí na faixa de 148, 147 no sul, para esmagamento regional. Então, pagando um pouquinho menos que a semana passada, mas ainda pagando bem melhor que os portos, né? Então, Alex, esse é o movimento comentado, né? Você acha que o preço recorde para a soja remanescente no Brasil também já passou, Vlamir? Aí é difícil de indicar, porque cada região vai ter uma situação da indústria, né, Alex? Então vai ter indústria que ainda para fazer uma escala de esmagamento essa semana que vem, pode até pagar os 150 que pagou na semana passada no grão colocado na indústria, mas é para volumes pequenos, só para cumprir aí uma escala de esmagamento, né? Mas os bons momentos aparentemente começaram a passar e a semana, se realmente Chicago for na linha que está sendo indicado aí com projeção de retração, aqui também vai começar a seguir o mesmo quadro, aí não vai perder fôlego. Então há um indicativo que pode recuar um pouco, sim. Muito bem. Então, são informações importantes que ajudam a você, produtor, a tomar a decisão da sua comercialização. Nesse momento, parece que o movimento de alta perde fôlego. Lá em Chicago, a gente já tá vendo isso. No Brasil, a gente precisa entender ainda qual é a dinâmica da comercialização regional, né, Vlamir? Para entender quem pode avançar mais ou quem precisa avançar mais, e daí sim os preços podem se manter, mas aquelas indústrias que já estão meio que abastecidas, vendo essa situação, podem também dar uma pisada no freio aí e evitar novas altas, né, Vlamir? Exatamente, Alex. Nós temos que levar em consideração que também o óleo e o farelo começam a perder competitividade. O Brasil também provavelmente não vai ter espaço para novos negócios na exportação, justamente em função da queda de Chicago, a desvalorização do farelo e do óleo também caíram lá em Chicago, então automaticamente o farelo e óleo brasileiro perde espaço nos portos, e aí também para a indústria acaba não sendo vantajoso estar pagando mais pelo grão, só para atender mercado regional, né? Então a gente já sente também no varejo, o óleo brasileiro já perdeu um pouquinho de fôlego, né? Porque ele disparou na gôndola do supermercado. Então, ele já sente uma rotação na demanda, então, automaticamente, o
o produtor tem que ter noção, se a indústria não consegue vender o farelo e o óleo, ela também não vai bancar valores maiores no grão, né? Então, não tem como seguir pagando mais pelo grão se ela não tem um espaço para colocar o farelo e o óleo no mercado para frente, né? A análise do Wlamir é bastante importante, portanto, nesse momento, principalmente no que diz respeito a você, produtor, que ainda tem algum grão remanescente. Muito pouco, né, Wlamir? Quem tem... Hoje tem pouco, Alex. Então, pouca gente tem soja. E essa soja também não vai ser muito desvalorizada, não existe um espaço para cair muito, mas talvez o melhor momento seja passando agora. Passou a semana passada, agora talvez pague um pouquinho menos que a semana passada, mas pode pagar um pouco melhor do que pode pagar a semana que vem. Mas o espaço do mercado em si, aparentemente, já não tem muito fôlego para cima, e sim ele tem um pouco de espaço para baixo, no curto prazo. É só um momento e o que a gente não pode assustar o produtor que está plantando, vai plantar a safra agora, o mercado da safra nova de 2021 ele vai ser muito melhor do que foi em 2020 agora. Porque ele já começa num patamar acima já, né, Wlamir? Nós vamos trabalhar com patamares muito melhores que foi esse ano. Esse ano nós começamos trabalhando $8 e pouco em Chicago, e para a safra nova nós vamos trabalhar acima de 9, 9,5 em diante. Então, o ambiente é outro, os patamares são outros, muito melhores, e isso dá uma boa condição para o produtor sem problema nenhum. A margem de lucro para o produtor vai existir e provavelmente vai ser melhor do que foi esse ano. E fora que ele já está bem vendido também, né? Pelo menos no Brasil já está bem vendido, né? Aproveitou boas oportunidades e nós vamos continuar tendo boas oportunidades. A questão é que chega a um limite, chegou ao topo da montanha e depois se acomoda, né? E agora pode até recuar um pouco, descer um patamar um pouco abaixo. O que não deixa de ser um excelente preço, né? Sim, ainda mesmo vai continuar sendo um excelente patamar, né? Um dos melhores dos últimos 2, 3 anos, certamente. Muito bom. Wlamir Brandalize, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação e esclarecimentos aqui pra gente. Volte sempre, Wlamir. É isso aí, Alex. Uma boa semana a todos aí. Lembrando que o Wlamir está firme lá no Tempo e Dinheiro com o João Batista e também nas redes sociais, né, Wlamir? É isso aí. Convidamos os nossos amigos aí para participar e acompanhar nós no Instagram, aí, no Brandalize Consult, no Wlamir Brandalize. Sempre estamos colocando informação boa aí. Legal. Abraço, Wlamir. Até a próxima. É isso aí, Alex. Um abraço a todos. Wlamir Brandalize, Brandalize Consulting, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Wlamir que não está muito mais otimista com preços da soja, não. Em Chicago, os fatores parecem que se inverteram. Agora tem a colheita nos Estados Unidos avançando, daqui a pouquinho tem o relatório de colheita que pode confirmar esse avanço, esse início de colheita da soja lá nos Estados Unidos. Tem a volta das chuvas ao Brasil, que dá o start aí no plantio da safra nova aqui no Brasil. Tem uma demanda chinesa desacelerando. Aos poucos a China está demandando menos lá dos Estados Unidos, até em função dos preços, né? Segundo o Wlamir, os preços de $10 por bushel, mais um prêmio de 70 centavos lá nos Estados Unidos, tava trazendo aí $10,5. Estava mais prêmio de 70 centavos, estava trazendo aí uma soja de 11,20 para os chineses. 11,20 para os chineses começa a ficar caro e o resultado do esmagamento deles não é muito bom. Isso significa que a demanda chinesa pode recuar também. Na análise do Wlamir, a soja pode voltar ali para o patamar entre 9,80 e $10, 10,10 por bushel no primeiro momento, e à medida que esses patamares forem sendo rompidos, a gente pode ainda ver uma nova queda da soja em Chicago, pelo menos enquanto estiver ocorrendo aí a colheita americana. Tem a questão da desvalorização do petróleo em função da volta do coronavírus, que isso também trouxe consequências aí para o mercado financeiro, e isso bate ou rebate aí de forma importante na formação de preços das commodities, dólar em alta da mesma forma, e a liquidação dos fundos deve ser inevitável, já que os fundos estão bastante comprados nesse momento.
Bom, vamos aos preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, olha aí. Antes de falar do janeiro, deixa eu passar o novembro para vocês. Novembro, 10 dólares e 22 cents por bushel, uma queda de 22 pontos. Janeiro, aí já na tela, 10 dólares e 28 cents por bushel, queda de 19 pontos mais 75. Maio, 10 dólares e 17 cents por bushel, perdendo 13,5. O julho, 10 dólares e 19 cents por bushel, 11,5 de queda. O agosto, 10 dólares e 12 cents por bushel, 10,5 de queda. A gente tem também o milho. Vamos ver o milho? Para dezembro, 3 dólares e 69 cents por bushel, 8,75 de queda. Para março, 3 dólares e 79 cents por bushel, 8,25 de queda. Maio, caindo 8 pontos, fechando a 3 dólares e 84 cents por bushel. E o julho, 3 dólares e 88, queda de 6 pontos mais 75. E para finalizar, vamos ao trigo. Trigo também teve uma queda bastante significativa na sessão hoje. Dezembro, 5 dólares e 54 cents por bushel, 20 pontos mais 25 de baixa. Março, 5 dólares e 63 cents por bushel, 19 pontos mais 75 de queda. Maio, 5 dólares e 68 cents por bushel, 18,5 de baixa. E o julho, 5 dólares e 67 cents por bushel, 15 pontos mais 75. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e a sua audiência.